parece. Mas esse homem tem experiências tremendas com Deus. Então, você vai ver como vai ser uma bênção essa noite. Amém. A Deus seja a glória. Oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Senhor, ajuda-nos pelas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, para que possamos entregar a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito Santo de Deus. E, ó Deus, que toda honra, que toda glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de passarmos a palavra em si, recentemente, uma tragédia se abateu sobre a igreja, especialmente a igreja ocidental. Foi o trágico acidente e morte do Dr. Myles Moore, juntamente com sua esposa e outras pessoas. Enquanto eu meditava sobre estas coisas, fui impressionado, creio eu, pelo Espírito de Deus. O livro de Atos nos diz que a igreja, no seu primórdio, foi abalada por uma tragédia. Um dos apóstolos, um dos 3 mais chegados, Tiago, irmão de João, apóstolo do Senhor Jesus, fora morto por ordem do rei Herodes. Tiago e Pedro foram presos. E Tiago foi morto. E Pedro estava na iminência de ser morto. Porém, a igreja toma uma mudança de postura. A igreja começa a orar. E quando a igreja ora, Pedro é livre da morte. Tiago foi preso. A igreja não orou. E Tiago morreu. Pedro igualmente é preso. Sua morte é decretada, mas a igreja ora. E Pedro não morre. Permita-me tomar isso como um princípio bíblico. A igreja precisa voltar a orar pelos seus grandes líderes. Existe uma guerra, meus irmãos. Nós somos um reino, mas fomos resgatados de um império. Há uma grande diferença entre um reino e um império. Um reino é estabelecido pelo mesmo tipo de pessoas. Um império é a dominação de um grupo sobre outro grupo de pessoas. E nós fomos tirados do império das trevas e trazidos ao reino da sua gloriosa luz. Mas, meus irmãos, o império odeia os nossos campeões. O império das trevas tem sangue em sua boca e em seus olhos. Desejo violento de tirar a vida de apóstolos e de profetas. Se você lê a Bíblia, perceberá como eram visados para morrer tanto apóstolos como profetas. A igreja precisa voltar a orar.
A igreja precisa dar um basta na morte dos nossos apóstolos, na morte dos nossos profetas, e dizendo de uma forma geral e não ministerial, dos nossos líderes, dos que nos presidem no Senhor, daqueles que são nossos guias, daqueles que nos influenciam, daqueles que estão tirando milhares da perdição. Nós precisamos voltar a orar pelos nossos líderes. Até quando a igreja estará parada, inerte? Na nossa boca está o poder para a vida e para a morte. Vamos produzir a vida. Vamos dar um basta. Basta de morrer. Basta de acidentes. Basta de tragédias. Basta de catástrofes. Eu conclamo a igreja, a você, a mim mesmo, a todos nós, puxarmos sobre nós esta responsabilidade. Orarmos e dizermos: basta, Senhor. Nenhum avião mais cai. Pelo menos com os nossos, não. Não será tirada a vida dos nossos. Há um ódio. Meus irmãos, quando esses homens voam, de uma maneira quase que literal, eles estão passando, como nós dizemos, poderes dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe, eu creio que a igreja está ficando aquém do que ela deveria fazer. Deus não nos chamou para ficarmos aquém. Deus nos chamou para irmos além. Para irmos muito mais além do que nós podemos imaginar. Existe algo que a igreja pode fazer. Sabe, nós às vezes vemos isto, essa preocupação hoje. A igreja se envolveu muito politicamente. Eu sou, embora não tão antigo, mais das antigas. Eu não gosto dessas coisas. Eu não me envolvo nessas coisas. Eu não gosto. Eu não estou aqui para pregar outra coisa senão o Evangelho. Eu estou aqui para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ele não me decepciona, Ele não te decepciona, mas eu creio numa coisa. Davi foi chamado para tanger a harpa e para cantar, porque o rei de Israel estava endemoniado. Tinha um demônio. E quando Davi louvava, o demônio saía de Saul. Se o demônio dominava Saul e Saul dominava Israel, porque era rei de Israel, o que domina o rei, domina o reino. Mas quem liberta o rei, liberta o reino. E meus irmãos, se a igreja voltar a adorar, se a igreja voltar a tanger a harpa, se a igreja voltar a cantar, se a igreja voltar a dar ações de graças, se a igreja começar a louvar ao Senhor e de todo o coração, nós vamos expulsar da esfera governamental todo o domínio das trevas. Quem tange a harpa expulsa os demônios. É hora da igreja louvar, é hora de enchermos as praças, é hora de enchermos os estádios, é hora de enchermos os templos e adorarmos, e vozes de adoradores irão subir, rasgando os céus,
rompendo os principados, destronando potestades, fazendo cair por terra todo o poder dominador deste mundo tenebroso e impondo neste mundo o reino de Deus. Nós podemos fazer isso. A igreja pode fazer isso. A igreja tem que fazer isso. Nós temos que voltar a interceder e não esperar nem mesmo um movimento tão organizado. Ele se organiza com o tempo. Nós temos um grande líder. O nosso general é o Senhor dos Exércitos. Ele vai à nossa frente. Ele desbarata os nossos inimigos. Ele persegue os nossos adversários. Ele estremece os fundamentos da terra. Ele faz com que os muros de Jericó caiam. Ele é o grande Deus. Nós, às vezes, decepcionamos. Mas eu digo que conosco, e apesar de nós, Deus continua fazendo maravilhas. Meus irmãos, eu não sei quantos creem, mas eu creio. Eu creio que eu verei o maior avivamento que esse mundo já viu. E eu creio que eu participarei do maior avivamento que esse mundo já viu. E eu creio que eu serei avivado no maior avivamento que esse mundo já viu. Porque eu conheço aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E ele jamais falhou e jamais falhará. Nós falhamos. E aí, eu gostaria de te chamar para vir comigo a um texto bíblico que talvez você o ache muito estranho a ser escolhido. E esse texto está em um dos evangelhos. No evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Quase no final do mesmo. Versículo de número 61. Falando sobre o apóstolo Pedro e sobre Jesus. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Quando você vai ao grego, essa expressão chorou amargamente é uma forma eufêmica da verdadeira expressão. Porque a verdadeira expressão chorou lágrimas de morte. Segundo a tradição, conta-se que quando isto acontecia, uma pessoa ia ao cemitério e metia-se como em uma tumba e chorava como desesperado de sua própria vida. Se de fato aconteceu isso, imaginemos que Pedro no cemitério chorava lágrimas de morte, e quando estendia os seus olhos, ele via ao longe Cristo crucificado. E chorava mais, e mais, e mais. O livro de Lucas inicia-se com a história de familiares de Jesus. Um deles
Zacarias. Outro deles, Isabel. E outro deles, o filho de Zacarias e Isabel, João, cognominado o Batista. Zacarias é um nome maravilhoso, que tem um significado todo especial. Zacarias significa Deus se lembra. Isabel é um nome igualmente maravilhoso. Significa Deus jurou. Deus jurou, de juramento. Quando você casa, Deus se lembra com Deus jurou, não há outro resultado senão João. João significa Deus agracia, Deus concede. Aleluia. Quando você une o Deus se lembra com Deus jurou, porque Deus sempre se lembra do que Ele jurou. E porque Ele se lembra do que Ele jurou, Ele te concede o que Ele te jurou. Sabe, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é muito mais possante e muito mais poderosa do que nós podemos imaginar. Mas o interessante é que Deus nos promete. Porém, Deus nunca nos dá na medida que nos prometeu. Porque a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que Ele nos prometeu. Deus te promete, mas saiba que o que você terá não estará limitado à promessa, está ilimitado na graça, no amor com o qual Ele nos ama. E naquele dia Pedro negou, e negou uma, e negou duas, e negou 3 vezes. E por que negou? Negou pelo mesmo motivo que um dia, caminhando no meio do milagre, afundou. Eu pensava que alguém que vivesse um milagre crescesse em fé e não desabasse em sua fé. Porque normalmente quando nós participamos de um milagre, nos empolgamos no milagre. E o milagre, até de certa maneira, fortalece a nossa fé. Mas, meus irmãos, bem que diz a Bíblia que Jesus conhece a todos e bem sabe o que é a natureza humana. Pois a natureza humana é composta de pó. E pó é coisa que tem a tendência de cair com facilidade. Porque nós somos pó, mas pó erguido. E sempre que caímos, que falhamos, pó perdemos. E o nosso adversário, que a Bíblia diz que é dragão em Apocalipse, mas em próprio Apocalipse diz que era serpente. E a minha pergunta é: como um dragão se torna, ou melhor, como uma serpente se torna um dragão? Pois a ideia comum é que um dragão é uma serpente com asas. E o que aconteceu para que a serpente se tornasse dragão? Há de se comer e comer muito. E a dieta da serpente foi dada pelo próprio Deus: comerás do pó da terra. Cada vez que eu caio, cada vez que eu me contamino, cada vez que eu me precipito, cada vez que eu entro em decadência, pó decai de mim. E caindo, se torna pó da terra. E dos meus pecados, de minhas iniquidades, de minhas fragilidades, de minhas fraquezas, é que se alimenta o diabo. Meus irmãos, nós temos que viver santidade. Vivamos santidade em tal intensidade que na nossa vida a
até o diabo seja forçado a jejuar. Quem pode dizer amém a isso? Pois quanto a mim, não estou disposto a alimentá-lo. E você? De forma alguma o faremos. E não deixaremos que se caia pela nossa decadência e alimente Satanás. Mas Satanás sabe, e Jesus sabe, da fragilidade de um ser feito de pó. Nós somos frágeis, muito frágeis. Mas este pó, quando nasce do Espírito, é semelhante ao vento do Espírito. Porque quando sopra o vento, o pó não cai, se eleva. E para onde o vento sopra, para lá o pó vai. E todo o que é nascido do Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, porque somos pó carregados pelo Espírito. Não pó caído, mas pó elevado, pó exaltado, pó engrandecido. E por que não dizer pó arrebatado? Como eu amo a palavra do Senhor. E naquele dia, tão decepcionante foi Pedro, o grande Pedro. Meus irmãos, eu sou apaixonado pelos personagens bíblicos, pela Bíblia e, acima de tudo, pelo autor da mesma. E como eu acho Pedro uma pessoa tão maravilhosa. Sabe, porque no Velho Testamento você tem Davi e tem Moisés. Moisés é aquela figura quase que divina. Mas Davi é gente, é humano, é pecador, tem as mesmas paixões. E Deus o ama. Desesperadamente Deus o ama. E uma novidade, nós também. Porque todos nós temos ciência de que Davi foi adúltero, que Davi foi assassino, mentiroso, e tantos outros erros poderíamos dizer. Mas no final nós dizemos, mas é Davi. Quase que dizemos, Davi pode. Mas não pode não. Nem Davi pode. O problema é que nós amamos, e quando você ama, amor enlouquece. Amor nos torna ignorantes. Amor não pensa, não raciocina. Certa vez eu estava com minha esposa, nos gratificaram, nos abençoaram, e caminhávamos pelas estreitas ruas de Veneza e pelas pontes que ligam a ilhota a ilhota. E ali, numa das pontes, lá chegamos num lugar, porque Veneza é a cidade da Itália onde mais os recém-casados celebram sua lua de mel. É a cidade da lua de mel. É romântica. E estava eu e um amigo meu, lá de Blumenau, junto com sua esposa, Haroldo Kuzma, da igreja Aba de Blumenau. Estávamos juntos e nós chegamos perto da famosa Ponte dos Suspiros. E então, Haroldo, eu disse, essa é a Ponte dos Suspiros. Mais do que imediatamente ele pegou sua esposa Arlene, e ele, como é muito grande e ela muito pequena, pegou com facilidade. A toma nos braços e disse, que melhor lugar para beijá-la do que na Ponte dos Suspiros. E eu disse, que melhor lugar para se declarar casado do que na Ponte dos Suspiros, porque era ali que se enforcavam todas as pessoas, e por isso é chamada Ponte dos Suspiros.
porque é a ponte do último suspiro. E aqueles enforcados para a morte, e nós enforcados para a vida. Bem-estar que seja a ponte dos casamentos, onde se enforcam e se casam, tão felizes, dão a sua vida, porque amor é dar-se. E a Bíblia sim fala, amem-se, e amem-se até desfalecer. Desfalecer significa chegar à falência, significa morrer. Amor é assim, te leva à falência, meu irmão. Você fale e falece, porque é amor, tão maravilhoso amor, que cobre multidão de pecados. Mas eu volto a perguntar, por que Pedro negou 3 vezes? Porque negou? Porque teve medo? Porque ficou inseguro? Mas por que negou 3 vezes? Porque na primeira vez que negou, ninguém acreditou. E teve que negar de novo. E da segunda vez que negou, continuaram sem acreditar. E lhe fazem a mesma pergunta, o questionamento, e ele nega de novo. E na última vez que negou, nem ele acreditou. Pedro negava e negava veementemente, negava de todas as formas, de todas as maneiras, negava, não conheço, não conheço e não conheço. E ninguém acreditou, porque era tão evidente. Deixa-me dizer uma coisa, quando Cristo entra na tua vida, e quando você é discípulo dele, e se torna apóstolo do Senhor, teu relacionamento com Cristo é impossível de ser negado, porque ele é inegável que ele te marcou. Você está marcado para sempre. E Pedro era esses marcados, estava na cara, no jeito de falar. És um deles, falas como um deles, tem um sotaque de Cristo. Meus irmãos, se existe uma coisa que eu quero adquirir, é o sotaque de Jesus. Que língua Cristo fala? Seria o aramaico? Sim, sei que o falou. Seria o hebraico? Sei que o falava. Seria o grego? Não tenho dúvida que conhecia. Seria o latim? Conversou com oficiais romanos? E eles só falavam em latim? Também o falava. Será o português? Ah, eu tenho certeza que ele fala. Será o inglês? Com muito mais propriedade? Posso afirmar que sim. Será o espanhol a língua da paixão masculina? Tanto quanto o francês da paixão feminina também o fala. Mas a linguagem que Cristo fala é a linguagem onde não havendo outra linguagem, esta é a única necessária se escutar para se entender. É a linguagem do amor. E nesse sotaque, no sotaque do amor, é que eu quero aprender a viver e falar como o Senhor falava. Como pregador, o meu alvo é pregar como Cristo pregava. O dia que conseguir. Meus irmãos, quando Cristo prega, até o diabo senta para escutar. E quando ele ouve, ele diz amém. O que eu perdi? Porque Cristo prega. E ele prega bem. Pregou no barco de Pedro e até os peixes escutavam. E veja que não tem ouvidos. E ouviam. E ouviam tão surpresos que o ouviam de olhos esbugalhados e de boca aberta. Como os peixes normalmente ficam. E naquele dia que terminou de pregar, Cristo pôde dizer, lança a rede. Porque no dia que lançaram a rede, não foi a rede que foi ao encontro dos peixes, foram os peixes que foram ao encontro da rede. E se pregarmos como Cristo prega, atrairemos para nós, como Cristo para si atrai, todos. E o importante é que Cristo continue a pregar. E Pedro
Pedro, que não conseguia esconder, naquele dia fracassou em algo, fracassou em negar. Oh, que fracasso maravilhoso! Negar a Cristo é o maior dos fracassos. Mas Pedro fracassou em algo que talvez fosse o único fracasso que eu gostaria de fracassar. Pedro fracassou em fracassar. Amém? E gostaria eu que você também, como Pedro, fracassasse em fracassar. Quem pode dizer amém a isto? Porque às vezes nos insistimos, desejamos, por medos, por receios, por timidez, por tantos motivos, caminhamos ao fracasso. Mas quando Deus decidiu te abençoar, só existe um fracasso que vai acontecer. Você vai fracassar em fracassar. Porque Deus, quando quer te abençoar, ninguém detém Deus. Porque agindo Deus, quem o impedirá? Amém? Mas aquele Pedro decepcionou a Jesus? Creio que não. Por que não? Porque decepcionar é frustrar uma expectativa. E a expectativa de Jesus a respeito de Pedro é que Pedro negasse. Então, a quem Pedro decepcionou? Ao próprio Pedro. Porque a expectativa de Pedro era não negar. Pedro disse: todos podem te deixar, eu de modo nenhum. E quem mais se decepcionou com Pedro foi o próprio Pedro. E meus irmãos, ele que negou uma, ele que negou duas, ele que negou 3 vezes. Pobre Pedro. Mas Cristo morreu. E inclusive por Pedro. E nunca nos esqueçamos de que por nós também. E lá Pedro ouve, o Mestre ressuscitou. E o que faz Pedro? E o que faz o mesmo João, o discípulo amado? Correm. Correm para onde não se animavam a ir. Correm para o túmulo. João mesmo foi um dos que o colocara lá. Pedro, apenas um dos que o deixara lá. E agora Pedro corre, e João corre, mas sendo mais novo, chega antes. Mas nesse mundo, principalmente no reino, não é a juventude que conta, é a maturidade que importa. E sendo Pedro mais velho e maduro, atreveu-se a entrar. João do lado de fora ficou, mas Pedro do lado de dentro foi. E a Bíblia diz algo interessantíssimo, que encontrou a mortalha, o manto, dobrado, no canto, dobrado. Meus irmãos, dobrado. Sabe, Jesus é muito diferente de muitas pessoas, principalmente adolescentes, quando se dispersam. Parece que ao despertar-se, uma explosão aconteceu no quarto. O lençol vai para um canto, o cobertor para o outro, o travesseiro no ventilador de teto. A gente que acorda assim, a gente que não acorda explode. Eu estou pensando em patentear um armário embutido que será a alegria de todos os pais de adolescentes. No chão. Apenas abre-se, empurra-se tudo para dentro e fecha. Mas Cristo tão ordenado, Cristo tão organizado, Cristo tão respeitoso. Aquele que, no seu poder, fez com que a pedra fosse projetada longe dali, visto que era grande, foi arremessada à distância,
Foi uma explosão de poder quando Cristo ressuscitou. No entanto, o lençol, mortalha, o manto com que foram enterrados, Cristo dobrou. E por que dobrou? Porque não lançou? Porque Cristo nunca lança as coisas. Você tem que entender que Cristo é manso e humilde. E Ele nunca deixa de ser manso e humilde. Nem quando um azorrague pegou e expulsou os vendilhões e os animais do templo, Cristo deixou de ser manso e humilde. Você diria, como? Que prova bíblica tem? Os pássaros, os passarinhos, as pombas, as rolinhas. Diz que Cristo tomou as gaiolas e colocou num lugar em segurança. Porque um azorrague num boi apenas faz ele andar, mas numa rolinha a mata. E Cristo sabe a medida certa para cada um. Cristo nunca tocará na sua fragilidade, porque até na sua ira Deus se lembra da sua misericórdia. E por que dobrou? Dizem a maior parte dos estudiosos que cada rabino, na época de Jesus, tinha o costume de fazer uma dobradura única, que é como a sua marca, sua assinatura, seu sinal. A forma como ele dobra é única, exclusiva. Em outros tempos, os rabinos também faziam uma dobradura única. E se não estou equivocado, quando iam à casa de alguém, ao terminar a refeição, tomavam o guardanapo e o dobravam com sua dobradura única, que identificava a sua pessoa. E se colocasse em cima do prato, se não me engano, significava que voltariam. E se colocavam ao lado, significava que nunca voltariam. Por isto Cristo dobrou e colocou ao lado. Ele ressuscitou. Ele nunca voltará ao túmulo. Amém? Mas como lidar com a decepção? Pedro decepcionou a si próprio. E nós até nos atrevemos a dizer que decepção. Note que aqui diz que Cristo, o Senhor, voltando-se, fixou os olhos em Pedro. Essa é uma das mais belas expressões bíblicas. No primeiro livro de Samuel, Ana, a que fora mãe de Samuel, a primeira pessoa e mulher a declarar sobre Deus que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E disse Ana, se tu olhares para a tua serva com olhos de misericórdia. Literalmente, Ana diz, se tu fixares o teu olhar sobre a tua serva e agraciares a tua serva. Meus irmãos, quando Deus olha para nós e vê o nosso problema, Ele já enxerga a nossa solução. Amém? Por isso aqui diz, fixou nele o olhar. Aqueles não eram
olhos que olhavam com um olhar acusador, repreensor. Quando Cristo fixa o olhar, são olhos de compaixão, olhos de misericórdia. E se Cristo não olhasse a Pedro, Pedro não suportaria tamanha dor. Por mais que decepcionemos ao Senhor, Ele ainda nos olha com olhos de misericórdia, com olhos de compaixão, com olhos de esperança, com olhos de amor. Ele nos olha, Ele nos contempla, Ele se compadece de nós, ainda que não mereçamos, porque Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos, e Ele já nos amou. E a esse homem que três vezes negou a Cristo, Cristo, ao encontrar-se com eles, aonde havia marcado que se encontraria. O anjo mesmo disse àquelas mulheres: vão e digam aos apóstolos que ele vai para onde marcou encontrar-se com eles. Havia um lugar marcado, era em Tiberíades. Eles tinham um lugar marcado e não foram. Por quê? Porque Cristo teve que, não indo eles, há pessoas que dizem: se você não for, você vai perder. Mas sabe, às vezes Deus está tão decidido por você, que se você não for, Ele vai a você. Foi o que aconteceu. Cristo foi até eles, eles não foram, Cristo foi. E a primeira coisa que Cristo faz é os repreende. O quê? Não deram crédito às mulheres. Cida, essa é uma das palavras mais tremendas. Apóstolos não dão créditos às mulheres. Mas sabe o que acontece? Quando um apóstolo ou apóstolos não dá crédito às mulheres, há um Deus que defende as mulheres. Sabe, para mim, um dos melhores casais que existe nas Sagradas Escrituras se chama Abraão e Sara. E até eles discutiam. E um dia, Sara diz a Abraão: não é bom o que vemos. Manda este menino, a saber, Ismael, e a sua mãe, fora do nosso meio. Expulsa-os. E Abraão gostava do menino, amava o menino. E a Bíblia diz que isso lhe foi pesado, que Abraão não quis fazer. E Deus chegou a Abraão para essa mulher que chamava Abraão de Senhor. E Deus diz a Abraão uma frase que a maior parte dos homens de Deus não gostam de ouvir: faça o que a tua mulher está dizendo. Faça o que Sara disse. Sabe, Sara não precisa, mulheres de Deus, você não precisa mandar no seu marido. Se você tomar a decisão conforme Deus, Deus manda nele por você. Amém? Os homens não deram crédito às mulheres, mas elas foram as primeiras que ouviram. Quando Maria Madalena esteve diante de Jesus, Maria Madalena quis jogar-se aos seus pés. E Jesus disse: não me toque. Não me toque. Porque eu ainda não subi para o Pai. Passado um minuto, não sei quantos, diz a Bíblia que volta Maria Madalena com as outras Marias. E diz que elas atacam e agarram o pé de Jesus. Meus irmãos, de onde se conclui que quando as mulheres se unem, nem Deus resiste. Nem Jesus, não deu. Por isso, mulheres, se reúnam, orem juntas. Mulheres, quando oram juntas, até Jesus que diz: não me toque que eu tenho que subir ao Pai, faz exceção. Tá, me toca já, tá. Não dá mais. Eu não sei se Jesus já tinha subido e voltado,
Mas algo aconteceu. Jesus se encontra com eles em Tiberíades, porque finalmente Pedro um dia disse: vou pescar. E 7 disseram: nós vamos contigo. Quão bom é ter amigos que vão conosco. Quão bom é não nos deixar. E diz que Pedro se desnudou. Meus irmãos, a gente só consegue se desnudar com gente amiga. Não se desnude para qualquer um. Se desnudar para qualquer um é promiscuidade. Não tem nada a ver com sinceridade. O mesmo Jesus não se revelava a ninguém, não dizia nada a ninguém, porque bem conhecia a todos e sabia o que era a natureza humana. Agora Pedro ali está e vê Jesus, e João reconhece e diz: é o mestre. E Pedro faz uma das pedrices dele. Porque, meus irmãos, há pedrices na vida. Pedro o que faz? Se joga na água, mas não antes de botar a roupa. Que loucura é essa? Para pescar estava nu, para pular na água põe a roupa. Isso é pedrice. É porque quando a gente vê Jesus, a gente perde a noção do prático, perde a noção do lógico. A gente quer chegar em Jesus. E a Bíblia diz que ele nadou, e o pessoal chegou ao mesmo tempo que ele. Podia ter ficado no barco e ter chegado junto. Mas se ficasse no barco, não era Pedro. Meus irmãos, eu sei que existe coisa mais fácil de se fazer, mas às vezes nós temos que fazer o mais difícil mesmo. É porque nós amamos ao Senhor. Seria tão mais fácil fazer assim, não teria tanta graça. Jesus disse: tragam a rede. Pedro não espera os outros saírem, agarra a rede e puxa sozinho. Não devia ser fraco o pobre Pedro. Puxou a rede com todas aquelas centenas de peixes. Puxou, e eram grandes, eram fortes, eram pesados, mas Pedro estava enlouquecido. E com maluco não se discute. E nós também, meus irmãos, sabe, para fazer a obra de Deus, para fazer o que Jesus nos diz, às vezes nós não esperamos pelos outros, seria muito mais fácil, obra em unidade, deixe os 7 sair, vamos puxar os 7 juntos, mas quando você é o primeiro que escuta, que bom ser o primeiro que obedece, amém? De modo que se os outros quiserem que se juntem, mas que eu vou obedecer a Deus, vou, e que eu não tenho mais tempo para errar com Ele, eu não posso mais falhar. 3 vezes negou Pedro. 3 vezes Jesus faz Pedro afirmar. Para cada negativa, uma vez ele diz: sim, eu te amo. Sim, eu te amo. Que modo interessante de Jesus tratar com a decepção. Não lembra uma vez sequer do erro de Pedro. Porque se fôssemos nós, no mínimo diríamos a Pedro: eu te disse. Eu te avisei. Agora me diz, foi ou não foi? Você conhece isso? Isso acontece muito em casa, não é verdade? Geralmente são as Saras que falam com os Abraãos. Eu te disse. Ou aquela famosa, você nunca me escuta. Note que Jesus não falou disso uma vez sequer. Jesus não tocou no problema, porque em problema, Jesus toca antes de acontecer, para prevenir. Nunca toca depois do ocorrido, para tripudiar. Mas Jesus faz Pedro se lembrar do mais importante: tu me amas, Pedro. Falhaste, mas me amas. Pedro, tu me amas? Existe em grego agapoi e filoi.
Agapoi é o amor ágape, o amor total, o amor pleno, o amor absoluto. Jesus começa dizendo, agapoi, Pedro, você me ama? Pedro responde, filói, eu gosto do Senhor. E interessante é que Jesus o premia. Cuida dos meus cordeirinhos. Porque para Deus não é a melhor resposta que interessa, é a verdadeira que interessa. Quando você fala a verdade com Deus, Deus te abençoa. Mas não adianta ficar dando a melhor resposta. Se eu respondesse isso não é certo ou errado, isso aí é verdade ou mentira. Jesus novamente fala com Pedro, porque primeiro ele disse, tu me amas mais do que todos esses outros. Porque era o que Pedro dizia antes. E agora Pedro tem um problema. Porque se fosse pelo menos tu crês em mim mais do que os outros, se Tomé tivesse presente, pelo menos mais do que Tomé eu creio. Mas agora ele tem um problema, João está ali. Meu irmão, você dizer que ama Jesus mais do que João. João estava lá. João, e Pedro olha, João. Eu fiquei, João entrou, eu não fui à cruz, João foi. Como eu vou dizer que não, eu gosto do Senhor? Sim. Mas não disse que amava mais do que os outros. E Jesus falou a verdade. E agora Jesus não disse apenas mais do que os outros, Jesus disse, tu me amas? E Pedro disse, eu gosto do Senhor. E Jesus diminui a exigência e aumenta a recompensa. Cuida das minhas ovelhas. E por último, Jesus diz, filói, você gosta de mim? E Pedro se entristece, chora. Ali se liberta. Junto a uma fogueira. Porque, meus irmãos, é assim que Deus faz com uma má memória. Ele substitui uma má memória por uma boa memória. Diante de um fogo, ele negou a Cristo. Diante de outro fogo, ele falou, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Isso é sarar a tua memória. Deus faz isto conosco. Mas isso não para aí, porque depois de Pentecostes veio a verdadeira cura. Depois de Pentecostes, novamente Pedro e João. Novamente os dois. Parece que Pedro e João começaram a andar muito juntos. Na porta chamada Formosa, os dois pegam um cego, ou melhor, um aleijado, perdão. Um aleijado que lá estava na porta Formosa, e não podia entrar, mesmo sendo Formosa, porque ele formoso não era. Era aleijado. E Pedro olha para ele, e ele olha para Pedro, e estende a mão esperando ganhar algum dinheiro. E logo para quem? Para apóstolo. Hoje as coisas mudaram, tem apóstolo rico. Mas naquele tempo, apóstolo era daqueles que você virava de cabeça para baixo, sacudindo, caía uma moeda. E disse o que pastor sempre diz, ouro e prata eu não tenho, porque ele nunca tem, está sempre pedindo. Você já viu como que eles pedem? Isso é bíblico, eles não têm mesmo. Mas uma coisa eu tenho, e isso eu te dou. No nome de Jesus Cristo, levanta e anda. No grego, você entende que eles o levantam, que eles o jogam, que eles lançam um pobre coitado e diz, vai, você está curado, vai, vai. E o homem sai, e o homem de repente diz, ué, eu não caí. O que houve? O evangelista Carlos Anacondia estava pregando no Japão, perto de um mosteiro budista, e os monges foram fazer um ato, um agravo contra aquela evangelização. E Carlos Anacondia é um portenho, irritado, bravo. E quando viu eles
falando, disse em espanhol mesmo: "Que queres aqui? Que piensas? Échase fuera, Satanás!" E correram todos. Correram todos. E daqui a pouco voltam todos. Todos voltam, humildes. E a Anaconda já desce do palanque dizendo: "E a hora? E a hora?" Não deixava nem o intérprete falar. Eles falam japonês e não entendem. E o intérprete então disse: ele está perguntando por que vocês voltaram. E eles disseram: "Bem, é porque nós levamos um susto tão grande quando ele falou, que nós saímos correndo. E quem correu mais foi o abade. Ele foi na frente de todo mundo." Sim, e daí? O abade é aleijado, ele não podia correr. Esse é o nosso Deus. Pedro e João são levados agora ao Sinédrio, ao lugar que Pedro negou Jesus. A Bíblia diz: "Volta ao lugar da tua queda." Sabe por que Deus volta você ao lugar da queda? Não é para te humilhar. É que no lugar onde você caiu, você se levante. No lugar onde que você falhou, você não fale. No lugar onde que você fracassou, você seja bem sucedido. No lugar onde o diabo te venceu, você o derrote para sempre. E o mesmo Pedro que teve medo e negou Jesus, esse mesmo Pedro, diante de todas as autoridades, diz: "A este Jesus, aleluia, que vós o crucificaste, Deus o fez Senhor e Rei." Onde está o Pedro medroso? Curado. E hoje Deus vai nos curar. Vai transformar-nos de Pedros medrosos em Pedros poderosos. Vai curar a decepção, a maior decepção que há, quando nós nos decepcionamos conosco mesmo. Porque Deus veio aqui para te abençoar. E Ele está aqui. Eu falava, Nicolau, sobre Santa Catarina. Sabe, eu li muitos livros. E a biblioteca do meu avô, onde eu fui criado, tinha muitos livros. Eu li a história dos santos, todos os santos. E tem é santo. E tem é santo. E Santa Catarina foi uma santa, há duas Santa Catarinas. Mas Santa Catarina foi uma santa muito interessante. Ela era cortesã na cidade de Roma. Sabe o que é uma cortesã? É uma meretriz de alto estilo. Ela era amante dos ricos e poderosos. Mas um dia, esta cortesã, que era muito culta, ouviu falar de um tal São Domingos. Era um excelente pregador. E ela quer ouvir São Domingos. E ela, no domingo, ouviu São Domingos. Que melhor dia de ouvir São Domingos do que no domingo? E ouviu e ficou abalada com o que ouviu. Ficou maravilhada e perturbada. E diz: "Que palavras são essas?" E vivia em Roma. Caminhando pela rua, vê um jovem mancebo, formoso, lindo, belíssimo, e o deseja. E ela, que homem nenhum lhe resistia, vai até aquele mancebo, fala com ele, ele muito respeitosamente a trata. E convida para jantar em sua casa. E estando na casa, admirava das palavras que o mancebo falava. E de repente olha para a sua mão
e vê que dela escorre sangue. E preocupada que ele tivesse se ferido com a faca, corre imediatamente com um guardanapo para enxugar-lhe o sangue. E chegando perto, some o mancebo. E tudo que ela vê é a cruz e Cristo crucificado. E da cruz ouve Jesus dizer: eu sou Jesus, a quem tu afrontas com os teus pecados. E naquele dia, a cortesã vira uma mulher santa. Bem está em estarmos no lugar onde bailes de carnaval foram feitos. E em Santa Catarina, que se repita a história de Catarina, que foi em seus dias reconhecida como profetisa, que ouvia os oráculos de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu creio verdadeiramente que nós veremos, meus irmãos, uma Santa Catarina santa. Veremos a maravilha desse estado. Veremos as bênçãos de Deus em todas as suas cidades. E de que o povo de Santa Catarina romperá com todo legado e maldição e tomará toda a bênção. E aonde caíram, voltarão, para que Deus lhes conceda a vitória. Somos decepcionantes, não para Deus. Deus nos conhece, para nós mesmos. Mas, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa, e com isso eu termino. A Bíblia diz: nem coisas do presente, nem coisas do futuro podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perceba que não diz nada sobre coisas do passado. Porque se o seu passado interferir no teu amor com Deus, você estará se separando de algo impossível de se separar. Por isso nós temos que vencer o nosso passado. Deus quer nos dar a vitória sobre o nosso passado. A decepção que nós nos decepcionamos conosco. Deus quer restaurar tua fé e tua esperança em você mesmo. Porque se Deus crê em você, o mínimo que você pode fazer é crer com Ele. Você pode dizer amém a isso? Crer com Ele. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar pelos líderes no mundo. Eu gostaria de repreender o espírito de morte, porque este império das trevas nos odeia. Mas nós temos poder e autoridade para destruir todas as obras do diabo, e nada nos causará dano. Deus Todo-Poderoso, eu levanto um clamor aqui pela liderança na face da terra. A liderança em nossa nação, a liderança em nossas igrejas, apóstolos e profetas, homens e mulheres de Deus poderosos, cujo império das trevas odeia. E se podem matá-lo, matarão. Agora nós dizemos ao espírito de morte: fora! Nós não aceitamos. Senhor, nós oramos pelas vidas que estão sendo martirizadas. Há um poder
que criou os céus e a terra, e ele pertence ao Senhor. E com a mesma autoridade tu nos enviaste. E nós ordenamos: ventos contrários, parem. Mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. Nós declaramos aqui que te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós nos entregamos de todo o nosso coração e te pedimos agora: encha-nos com teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Meus irmãos, eu quase me atrevo a dizer que o que eu vou falar é uma profecia. Porque sinto tamanha convicção no que eu afirmo agora. Chegará a hora em que pessoas estarão cruzando à frente de nossas igrejas e elas cairão de joelhos confessando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A unção de Deus será tão intensa que a quarteirões da igreja, pessoas serão tocadas pelo toque sobrenatural do Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Cairão em lágrimas copiosas, sem compreender o que lhes toca. Serão guiadas por anjos à porta da casa de Deus, a igreja de Cristo. Pois Cornélio estava em sua casa e o anjo disse: manda chamar Pedro. Há anjos que vão te indicar. Há anjos que vão falar com pecadores. Há anjos que vão falar com pessoas que estão prontas a serem salvas. Mande chamar o pastor, mande chamar o irmão, mande chamar o profeta, mande chamar o evangelista, mande chamar o apóstolo, mande chamar o mestre. Isso vai acontecer. Nós veremos um avivamento como nunca antes vimos. Igrejas abarrotadas, ministérios e mais ministérios se abrindo, coisas e mais coisas acontecendo. Igrejas comprando terrenos e mais terrenos, construindo e nunca alcançando, porque cada vez que você preparar um ambiente, alarga o espaço da tua tenda, porque transbordarás. Não alcançará, nunca será suficiente, jamais será o suficiente. Deus te dará a unção, não da igreja grande, da igreja pequena. Porque uma igreja que dá 50 pessoas pode ser uma igreja grande, basta ter 30. Mas uma igreja que tem 3.000 pessoas, que só comporta 1.000 lugares, é uma igreja pequena. 1.000 lugares, mas é uma igreja pequena, porque tem 2.000 do lado de fora querendo entrar. Isso vai acontecer no teu ministério. Você crê? Isso vai acontecer nos nossos ministérios. A unção da igreja pequena, ela sempre será pequena, por maior que ela seja, porque haverá mais gente que lugares. Sempre mais gente que lugares. Alguém diga amém. Quando há avivamento, sabe, meus irmãos, sabe que nós temos que às vezes pedir tanta oferta, temos que pedir, temos que convencer. Eu acho alguns pregadores tremendos. Meus irmãos, eles dançam, eles plantam bananeira, dão cambalhota para tirar uma oferta. Sabe por quê? Porque é um desespero. Mas quando há avivamento, quando há um Pentecostes,
ninguém precisa pedir nada. Ninguém precisa pedir nada. A Bíblia diz que o povo voluntariamente tomava das suas posses, vendia terrenos e levava o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos. Quando há avivamento, há dinheiro. Samuel Doctorian me ensinou algo que eu nunca esqueci. Dinheiro não traz fé, mas fé traz dinheiro. Amém? Fé traz dinheiro. Fé traz dinheiro. E nós vamos aqui terminar essa palavra, recolhermos uma oferta. Sabe, meus irmãos, esses dias eu estava com minha esposa. Eu estou juntando dinheiro, no próximo ano eu vou pregar de novo nos Estados Unidos. Então eu estava juntando dinheiro, eu tinha $600 guardados num falso livro que o Corolla me deu.